E peço a você também, que está no vídeo, que se inscreva aí no nosso canal, né? Curta aí o vídeo, se caso você gostou, claro, curte aí o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, né? E acaba ajudando na divulgação do Evangelho. Então peço a você também que nos ajude aí na divulgação, na propagação da Palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, você também que está em vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós hoje estamos vamos meditar na Palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57 ao verso 62. Amém? Lucas, capítulo 9, verso 57 ao verso 62. Todos encontraram? Diz assim o texto: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Senhor, eu te peço, toma a minha vida em tuas mãos, toma o meu intelecto, os meus sentimentos, Pai, que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações, Senhor. Te pedimos, ó Pai, ilumina a nossa mente, Senhor, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Pai, que essa palavra encontre terreno fértil, Pai, em nossos corações, e que venha frutificar, ó Pai, para que possamos também abençoar outras pessoas, Senhor, com essa mesma palavra. Ah, Santo Deus, somos totalmente dependentes de Ti. Continue operando em nosso meio, falando conosco, Santo Espírito de Deus. Te pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando Tua palavra, Senhor. Pai, pregando o Teu Evangelho, muitos com dificuldades, continua dando força aos Teus filhos, abrindo portas para eles, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que o Seu Evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos dessa terra, Santo Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Amados, quando Elias ele foi à casa de uma viúva, ela estava prestes a morrer de fome, e com apenas comida suficiente para seu filho e ela fazerem uma última refeição. Elias, homem de Deus, disse para ela primeiro: prepara uma refeição para ele, Elias estava pedindo que ela preparasse uma refeição primeiro para ele. Ele prometeu a ela que haveria muito para seu filho e ela desfrutarem mais tarde. Amados, João capítulo 10, verso 10, nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida cristã, irmãos, é abundante. A vida cristã abundante não é algo apenas para falar, mas é algo para experimentar, é algo para viver. Muitas vezes as pessoas vêm a Cristo para a salvação e nunca alcançam um viver abundante com o Senhor, um viver abundante na plenitude do Espírito Santo. Existia um grande pregador chamado Jerry Farley, e ele, um escritor também de livros, e ele escreveu, ele fez um ato, assim, com a igreja,
ele fez vários broches de lapela e falou para a igreja colocar em sua roupa, né? E que esse broche estava escrito: Jesus em primeiro lugar. Porque muitos não vivem uma vida abundante com Deus, porque não o põem em primeiro lugar. Não põem Jesus em primeiro lugar. Uma mensagem tão simples e uma chave para viver uma vida abundante com Cristo. Tê-lo em primeiro lugar em sua vida. Quando esse texto que nós acabamos de ler aqui em Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao verso 62, cujo até o título da Sociedade Bíblica do Brasil é: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. É uma passagem que tem sido abusada e mal utilizada por muitos para provar um falso ponto doutrinário, dizendo que alguém perde a sua salvação. Aquele que teve um encontro real com Cristo, um encontro real, irmãos, com Cristo, não perde a sua salvação, porque ele não consegue andar longe do Pai. Amém? Aquele que anda longe do Pai, é porque aí é o que entra aqui, o que nós vamos ver aqui, é aquele que tirou Deus, aquele que tirou Jesus do seu coração, aquele que tirou ele de primeiro lugar. O fato, porém, é que essa passagem não trata da salvação, né? Mas do serviço. Dentro, as pessoas falam: mas está lá, dizendo que esses homens aqui perderam a salvação. Aqui está falando de serviço, está falando do caminhar, né? Do caminhar com Jesus. Jesus, ele veio e nos chamou, se nós somos cristãos, mas ele chamou o quê? Nós somos o quê de Cristo, irmãos? Discípulos. Cada uma desses pontos que Jesus aqui falou com esses homens, eles nos mostram colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Muitas das vezes, irmãos, a gente fica pensando: o que será do amanhã, né? O que será do amanhã? Deixa Jesus ser o primeiro lugar no futuro da tua vida. Também ficamos pensando: e agora? Como é que eu vou resolver certa situação? Jesus, ele tem que ser o primeiro também no presente das nossas vidas, e também ele tem que ser o primeiro no passado das nossas vidas. E nós vamos ver aqui um relato desses três homens, como colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós vamos abordar aqui primeiro falando sobre o futuro. Aqui no versículo 57 ao versículo 58 diz o seguinte: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amados, falar: Senhor, eu vou te seguir para onde for, eu vou te seguir para onde tu vais. Falar é fácil. Amém, irmãos? Falar é fácil. Mas o que Jesus fez aqui? Trouxe aquele homem à realidade. Olha, tu quer me seguir? O negócio é o seguinte: os animais têm as suas casas naturais, né? A raposa tem os seus covis, o pássaro tem seus ninhos, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Há muitos cristãos que são como este primeiro companheiro aqui, esse primeiro homem. Dizem: Senhor, eu te seguirei em qualquer lugar, aonde quer que fores, eu vou. Mas quando Jesus ele começa a andar com Jesus, e Jesus começa a mostrar o compromisso, começa a mostrar a realidade do que é o cristianismo, muitos correm, muitos saem, muitos tiram Cristo do primeiro lugar de suas vidas. Essa história, irmãos, que
quando você vem a Cristo, quando você segue a Cristo, que todos os seus problemas acabaram, é mentira. Isso é mentira. Problemas continuam. A diferença é que Ele está conosco. Um exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam na fornalha, amém? O fogo acabou? Não, o fogo estava lá. Qual foi a diferença? O fogo não os afetou. E Jesus estava lá com eles. Às vezes, irmãos, caminhar com Jesus, às vezes não, caminhar com Jesus, a gente anda em fornalha de fogo. A gente entra em cova de leões. Caminhar com Jesus, é que Jesus estava falando para esse homem, caminhar comigo não é fácil. Ser meu discípulo não é fácil. E aí, topa? É engraçado que depois a gente não ouve mais falar desse homem. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus disse aos seus discípulos: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, vou dizer para vocês, para que vocês tenham paz, tá? No mundo, vocês vão ter aflições. Mas ele fala, olha, tende bom ânimo, que em mim, nele, ele venceu o mundo. Ou seja, nele nós vencemos as aflições do mundo. Mas nós não estamos isentos de passar por aflições. Amém, irmãos? Quem aqui nunca passou por aflição? Né? Acho que todos nós. E glória a Deus por isso. O Senhor estava ali com a gente, estava nos mantendo, nos dando força. Se nós, irmãos, não estamos tendo algum tipo de problema no serviço a Deus, se nós não estamos, está tudo tranquilo, se nós não temos problema, tem uma coisa errada com esse crente. Se o crente não tem problema nenhum, ele não tem perseguição, seja ela qual for, ele não tem dificuldade nenhuma, tem algum problema. Pode ser que provavelmente esteja seguindo Jesus de longe. O apóstolo Pedro, em João capítulo 13, verso 33, Pedro disse-lhe: Senhor, porque não posso seguir-te agora, darei a minha vida por tua causa. Mateus capítulo 26, verso 35, disse-lhe Pedro: ainda que eu morra contigo, não te negarei. Assim também disseram todos os discípulos. E na crucificação, irmãos, quem estava lá? Só João. Dos discípulos, só João. Os outros foram embora. Pedro, disse que ia para a morte, negou 3 vezes e na última jurando: não conheço este homem. Foi quando Jesus, a Bíblia fala, olhou nos olhos dele, e Pedro escutou o galo cantar e se arrependeu amargamente, chorou copiosamente. Em Mateus capítulo 26, versos 57 e 58 diz: e os que tinham prendido a Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e entrou e sentou-se com os servos para ver o fim. Amados, o preço do discipulado não deve ser encarado como qualquer coisa. O preço que foi pago por nossas vidas foi alto demais. Foi alto demais. Jesus disse que se um homem planeja construir uma torre, ele primeiro senta, conta o custo para ter certeza de que tem o suficiente para terminá-la. Ou seja,
para andar com Jesus, irmãos, para ser discípulo de Cristo, tem que depender dele totalmente. Não tem como. Não tem como. Ser um cristão é depender de Cristo. Ser um cristão é muitas das vezes não saber o que vai ter no dia de amanhã, o que vai ter no dia de hoje, e contar com a provisão divina. Ser cristão a razão que Pedro estava seguindo Jesus de longe é que ele seria ridicularizado, é que ele seria, também poderia ter sido preso, mas ele seguiu de longe para ver que fim ia levar o seu mestre. Amados, se prepare. Continue orando, continue buscando a Deus. Porque o Senhor tem nos forjado a cada um de nós. Este homem viu Jesus, esse homem que aqui, de Lucas, capítulo 9, verso 57 e 58, ele viu Jesus abençoar o pão e o peixe, os milagres acontecerem. Ele falou: eu vou andar com esse homem porque eu vou ter pão e peixe o tempo todo. Mas quando nós olhamos aqueles que seguem Jesus de perto, nem sempre vem o pão e o peixe. É o que Jesus está falando: olha, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, você vai querer me seguir? O discípulo, ele não segue a Cristo, irmãos, pelo que ele pode dar, mas é por quem ele é. Amém? Nós não seguimos Jesus porque ele pode nos dar, mas por quem ele é. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Foi ele que nos amou primeiro, foi ele que se entregou naquela cruz, foi ele que ressuscitou, foi ele que nos reconciliou com o Pai, nos redimiu, nos justificou, nos chama de amigos. Esse homem aqui, de Lucas 9, ele viu todo o glamouroso ministério de Cristo. Ele viu aquele momento. Se você for olhar antes desse relato, você vai ver a cura de um jovem possesso, né? Você vai ver lá em cima a multiplicação dos pães e peixes. E esse homem estava ali. Ele poderia estar participando disso tudo. E Jesus estava passando na fornalha, passando na peneira aqueles que eram dele. Põe a prova. Jesus põe a prova, irmãos, aqueles que querem servir, aqueles que são dele e aqueles que não são. Ele separa o joio do trigo. Ele separa. Amém, tribos do Senhor? Amém. Jesus, ele deve vir primeiro na sua vida. Aqueles que são tribo de Deus, aqueles que são homens e mulheres do Senhor, coloca Jesus em primeiro lugar em tudo, irmãos. Em tudo. Ele tem que ter a primazia da sua vida. Muitos cristãos dizem que estão vivendo pela fé, enquanto na verdade estão andando pela vista. As promessas de Deus ainda são verdadeiras. Deus não parou de trabalhar, pois Ele suprirá todas as nossas necessidades. É lamentável, mas muitas das vezes nós vemos muitos missionários que retornam ao campo após a sua primeira ida. Por exemplo, existem pessoas que abandonam o chamado de Deus para terminar sua carreira profissional. Você pode falar: é justo. É justo? Então Deus não chamou essa pessoa. Deus não chamou. Porque se todos fossem fazer isso, quem estaria aqui pregando? Onde teriam homens e mulheres para estar pregando o Brasil, o mundo afora? Não teriam, irmãos. Não teriam.
Hoje o púlpito é muito desvalorizado. Em outros termos, né, você vê, muitas das vezes, púlpitos aí sendo usados de formas totalmente errôneas. Mas aqueles que pagam preço, muitos, pelo amor de Deus, estou falando dos irmãos aqui, não. Mas muitos você vê e você escuta que são desvalorizados. Como Jesus foi, como os apóstolos foram. Amados, quando nós seguimos Jesus, nós não planejamos o futuro. E depois seguimos Jesus. Quando seguimos Jesus, nós seguimos Jesus. Eu vi uma entrevista do Hernandes Dias Lopes, e ele falou do chamado dele. Ele falou que estava na igreja, ele era jovem, e ele virou para o sonho dele era ser político. E um presbítero, um senhor já bem idoso, e ele chegou para esse senhor, conversando com esse senhor, ele falou que deveria ter os seus 17, 18 anos, né? E esse senhor falou para ele, falou assim, não, eu vou entrar, vou fazer o meu curso de Direito, vou entrar, vou ser político, aí depois eu faço a teologia, depois eu faço. Aí ele falou que esse senhor olhou nos olhos dele e falou assim com ele, você vai dar o resto para Deus. Ele falou que aquilo entrou no coração dele. E ele falou assim, não, estou errado. E ele foi correr, foi fazer o seminário. E logo que ele fez o seminário, ele começou com 18 anos. Logo precisava de um seminarista na igreja, da congregação dele. Ele foi lá, com 17, 19 anos, já era pastor. Fazendo seminário e sendo pastor da igreja. Porque houve uma necessidade. E se ele espera? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Quando um homem e uma mulher, quando é chamado de Deus, não adianta. Deus, ele para, Deus, ele exorta, Deus, ele move o coração. Deus, ele não te abandona. Por mais que você ande longe de Deus, Pedro andou longe de Deus. Pedro andou longe de Jesus. Pedro fez algo terrível. Ele já não se considerava mais um cristão. Ele falou para os outros, vou voltar a pescar. Mas o mestre foi o encontro de Pedro. Eu imagino essa cena. Pedro na água, passa um homem, eles não estão vendo quem é, e fala, joga para o outro lado da rede. E ele joga a rede, de novo. E aí os outros saem correndo, dizendo, é o mestre, é o mestre. E a Bíblia fala que Pedro ainda estava ali se cingindo. Pedro sabia que vinha chumbo grosso do lado dele. Mas Jesus prepara ali a fogueira, eles trazem peixe, e ele olha para Pedro dentro dos olhos, da mesma forma quando ele olhou, quando Pedro pegou e disse, Pedro, tu me amas. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele nos faz isso conosco. Ele nos para e levanta certas situações e olha dentro dos nossos olhos e pergunta, eu tenho o primeiro lugar na sua vida? Eu tenho a primazia do teu coração? Já falei aqui muitas das vezes aqui na igreja, e falo de novo, porque Paulo escreveu várias vezes, até para os filipenses, para que entrasse, para os irmãos de Éfeso também, para que entrasse, né, ficasse gravado na mente. Amados, Deus, ele tem que estar acima de tudo na tua vida. O teu relacionamento com Deus, ele tem que ser primeiro o teu cônjuge, ele tem que ser primeiro que os teus filhos, teu relacionamento com Deus, ok? Teu relacionamento pessoal com Deus, teu entrar no quarto, fechar, orar. Você tem que ter isso em primeiro, botar ele em primeiro lugar na sua vida, porque se a gente tira Jesus de primeiro lugar da nossa vida, irmãos, o nosso futuro está fracassado, porque não tem futuro sem Cristo. Não tem futuro.
ele fala de um outro homem aqui, mas ele fala já da questão do presente. Olha o que ele fala, do tempo presente. Versos 59 ao verso 60. A outro homem, disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus está falando? Lembrando, irmãos, que Jesus, no Sermão do Monte, e aqui nos ensinamentos, ele falava de uma forma que se chama, na literária, hipérbole, né? Ele falava de uma forma bem grandiosa, né? Extravagante. Então, ele exagerada. Então, ele estava ali justamente falando isso. Ele estava falando para a pessoa assim, deixar de se importar com o pai e com a mãe. Não é isso. Porque aí ele está quebrando o mandamento. Honrar teu pai e tua mãe. Amém? Ele não estava falando isso. Só que ele conhecia o coração desse homem. Ele sabia. Você viu o que ele fala? Deixa eu sepultar o meu pai. Meu pai está vivo. Você vai demorar quantos anos para sepultar o pai? 50? Né? 20 anos? 30 anos? Diferente do chamado quando Elias, lá em 1 Reis, eu não estou me lembrando do capítulo, mas em 1 Reis, quando Elias chama Eliseu. Quando Elias chama Eliseu, ele fala o seguinte: vem, chamou. Eliseu estava ali cuidando dos bois. E quando ele chamou, Eliseu vira para ele e falou assim: olha, deixa eu pelo menos ir lá despedir-me do meu pai e da minha mãe, dar um beijo neles. Elias viu que Eliseu estava falando de algo que era rápido. Elias espera Eliseu. Eliseu vai lá, se despede dos pais, mata os bois, ou seja, o meu passado. Mata os bois, faz um churrasco, trazendo para o nosso tempo, dá de comer o povo e segue Elias. E olha o que Deus fez através da vida de Eliseu. Usou Elias, né? Olha o que Eliseu viveu com Elias. Você imagina, irmãos, ver uma carruagem de fogo descer, pegar Elias e o manto ficar com Eliseu. Você imagina bater com o manto e o rio abrir? Tirar, fazer flutuar o machado, fazer pessoas ressuscitarem. Aqui, esse homem daqui de Lucas 9, ele estava aqui postergando. E olha que quem chamou esse homem foi quem? Jesus. O coração desse homem não estava no ministério de Cristo. O coração desse homem não tinha Cristo em primeiro lugar. O coração desse homem estava cheio de desculpas. Não podemos chamá-lo de Senhor e ainda assim nos recusarmos a fazer, irmãos, o que Ele nos pede. Lucas capítulo 6, verso 46, diz o seguinte: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu te digo? O que eu digo, perdão. Como podemos chamar Jesus de Senhor, se Ele nos faz no presente? Olha, faz isso, continua fazendo aquilo, continua perseverando, continua fazendo a minha vontade. Aqueles que podem chamar Ele de Senhor e Senhor, é aqueles que fazem o que Ele diz, aqueles que têm Ele em primeiro lugar no presente das suas vidas, no tempo presente. Não há indicação aqui, né, como eu falei antes, de que o pai desse jovem estava aí próximo da morte. E esperar o homem morrer para servir? Não, o chamado é urgente, o chamado é agora. Ele estava simplesmente ali tentando encontrar uma razão para despistar e desviar a atenção de andar com Cristo. Ou seja, ele estava deixa eu de cuidar das minhas obrigações atuais, aí depois eu vou te seguir, Jesus. Mas deixa eu cuidar daqui das minhas obrigações atuais. Amados, nós somos especialistas em encontrar desculpas para não seguir o Senhor. Somos especialistas. O homem, ele é especialista nisso. Quer ver alguns exemplos?
Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 25: não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem e o dia aproxima, ou seja, que a volta dele se aproxima. Esse texto está em Hebreus capítulo 10, verso 25. Encontramos todos os tipos de razões, problemas, para comparecer no culto. Deus diz: estude para se mostrar aprovado. E aí, estamos cansados demais para ir à igreja. Mas não estamos cansados para outras coisas. Mas para a igreja, a carne, irmãos, vai lutar com você. O diabo, ele vai usar essa oportunidade da carne, militando contra o teu espírito. Ele não quer que você esteja perto de Deus. Ele não quer que você venha buscar a Deus. Ele não quer. Ele quer que você esteja como você quer ficar. Porque quando nós ficamos de acordo com a nossa vontade, Jesus não é o primeiro lugar em nossas vidas. Somos nós que estamos reinando e não Cristo. Quando nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. Estamos cansados demais para ir à igreja aprender. Deus diz: sereis minhas testemunhas. Aí a pessoa pensa: certamente ele não está se referindo a mim, né? Pode ser outro aí que vai falar, tem outro que vai falar do meu amor. Deus diz: Ele ama, que Ele ama a quem dá com alegria. E muitas das vezes dizemos que Ele vai entender que temos que pagar as nossas contas. Amados, isso é um grande erro. É um grande erro. Quando nós colocamos assim, nós estamos falando: olha, Senhor Jesus, o que você está me dando, o que vem à minha mão não vem de ti, vem do meu suor. E não é, irmãos. Tudo que temos vem das mãos de Deus. Se você não reconhece isso, faça uma prova então. Se você tem coragem, dobra o seu joelho e fala com Deus: Senhor, o que vem, isso veio das minhas mãos, é meu fruto do meu trabalho, aquilo que o Senhor me deu, o Senhor pode tirar. Ninguém tem coragem de fazer uma oração dessa, amém? Tem alguém coragem de fazer uma oração? Eu. Isso mostra petulância e arrogância. Então, amados, seja fiel. Seja fiel. Porque Deus, Ele vai prosperar. Deus não vai prosperar enquanto houver infidelidade. Deus não prospera. Não prospera. Acerte tua vida com Deus. Como a palavra diz, Ele ama quem dá com alegria. Continue dando com alegria, que você vai ver como os seus celeiros vão transbordar. Isso não é papo de teologia de prosperidade, não, tá, irmãos? Isso é Bíblia. É só você olhar a palavra de Deus, que é isso que a palavra nos diz. Jesus disse: deixe os mortos enterrarem, e deixe os mortos enterrarem, e venha, sigam. O que Jesus está falando? Olha, se acontecer de você estar pregando a palavra de Deus e alguém, seu pai vier a falecer, deixe as pessoas enterrarem. Naquela época não era igual hoje, né? Você tem carro, né? Pega o carro, pega um ônibus, né? E você chega rápido ao lugar. Né? Às vezes o rapaz poderia estar ali, seguir pregar a Cristo, falar do amor de Cristo, e não conseguir chegar a tempo para o sepultamento do seu pai. Mas o que nós temos que pensar, irmãos, é o reino de Deus. É que você está ali fazendo a vontade de Deus. O Senhor alcança o coração do pai daquele homem e eles vão estar a eternidade juntos. A eternidade juntos. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ou seja, a nossa busca, irmãos, é pelas coisas do alto. A nossa primazia é pelas coisas do alto. Por quê? Como Jesus fala em Mateus 6, ele fala: buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos acrescentarei. Então,
quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que é, irmãos, necessidade, tudo aquilo que vai ficar faltando porque você foi fazer a vontade de Deus, Deus ele supre. Deus ele supre. Deus ele supre. Quando eu vim para cá com a minha esposa, deixamos lá, na época meu sogro era vivo, meu pai está vivo, mas eu me lembro que eles estavam, choraram quando nós viemos para cá, que ia ficar saudade, mas sempre que podemos, estávamos com ele, o meu sogro no caso, mas meu sogro partiu no Senhor. E os momentos que nós estamos aqui pregando, vamos estar com ele na eternidade, isso é importante. O meu pai, eu me lembro quando eu trouxe ele a primeira vez aqui, ele se emocionou, ele ficou feliz. Então é isso, irmãos, Deus ele supre as necessidades daquele que nós tivemos que, não abandonado, longe de mim isso, longe de nós isso, mas que deixamos longe, mas que o Espírito Santo faz aquilo ficar perto. E quando chega a saudade, é o abraço, é o beijo, é mais gostoso do que tivesse ali todo dia, ou que passasse 2 vezes na semana, aquela coisa toda. Então, amados, Deus ele não está pedindo aqui para ninguém, como, explicando novamente, ele para abandonar, não é isso, abandonar é diferente. Ele está falando de deixar no momento que ele está falando de espaço físico, mas de coração não é isso que ele está falando. Estamos vivendo no século XXI. A nossa vida inteira parece ser vivida depressa, Até tem estudos aí dizendo que a Terra está girando mais rápido, 1 milésimo de segundos e uma coisa mais. Mas até a Terra está girando mais rápido. Então, amados, tudo é na velocidade. Já viu isso? É celular, resolve aqui, faz ali e tal. E muitas das vezes essas coisas tiram a nossa atenção, tiram o nosso momento com Deus. E às vezes queremos até colocar o nosso momento com Deus nessa mesma velocidade. Não faça isso. Um momento com Deus, separe, vá com calma, afaste o celular, desliga, tire um tempo com o Senhor. Tudo na vida passará, irmãos. Somente o que Jesus faz, ele durará para sempre. Somente isso. Por isso que Jesus fala, não ajunteis tesouros na terra, mas onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntei tesouros nos céus. O que ele está dizendo com isso? Pastor, eu não posso fazer poupança, eu não posso aplicar, não é nada disso que Jesus está falando. Pode, deve. Mas o que Jesus está falando é que a sua primazia tem que ser os tesouros celestiais. O que é isso? É você servir a Deus, é você falar do amor de Cristo, é você se compadecer do seu próximo. Isso é juntar tesouro no céu. É você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, no seu coração. Isso é juntar tesouros nos céus. É ser obediente àquele que por obediência e amor foi à cruz por nós. Não podemos chamá-lo de Senhor e depois de desobedecer os seus mandamentos. Nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar no presente das nossas vidas, irmãos. Que Ele continue estando em primeiro lugar. E por último, nós devemos colocar Jesus também em primeiro lugar em tudo, no passado. Olha o que diz aqui no verso 61 ao verso 62. Outro homem, outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, aquele que coloca a mão no arado, aquele que está andando, porque o arado ele vai para frente, irmão? O boi está lá na frente puxando e o arado vai, Hoje é trator, Então, mas naquela época era boi, botava no boi lá e ia puxando. Aquele que botar a mão no arado não tem tempo para ficar olhando para trás, tem que arar a terra, porque tem que arar, tem que semear a terra. Então, se ele olhar para trás, a colheita para, as coisas travam. Então, aquele que botou a mão no arado tem que continuar olhando para Cristo, crendo em Cristo. Deixa o passado para lá e viva a sua vida. Muitas das vezes as pessoas falam: eu vou seguir
Jesus, mas eu preciso resolver algo lá no meu passado. Dobre o joelho, clame a Deus, peça perdão. Se for para ligar para alguém, pedir perdão, Deus mover seu coração, faça isso. E continue com o teu orado para frente. Esse homem havia algo que ele ainda não estava pronto para deixar. Tinha algo no passado dele que prendia ele, travava ele. Seguir a Deus, irmãos, é uma atitude de coração. Não podemos ser servos eficazes de Deus se olharmos constantemente para o passado. Tiago diz em sua epístola de Tiago, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: o homem de mente dobre é instável em todos os seus caminhos. Ou seja, um homem que tem agora eu vou, agora eu não vou, né? Agora eu faço, agora eu não faço, ele dá uma instabilidade em tudo em sua vida. Então, botou a mão no arado. Estamos caminhando, cristãos, para o reino dos céus. Nós não temos tempo mais de olhar para trás, é seguir em frente. Os bons velhos tempos não eram tão bons assim. Então, continue andando, olhando para Cristo, porque Ele é o nosso alvo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas, ou seja, as coisas do passado, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, passa uma borracha do passado. Se o teu coração está perdoado, você foi perdoado por Cristo, vamos para frente. Deixa o passado para trás. Ah, eu sofri isso, eu sofri aquilo outro. E você fica olhando para o passado. Vamos olhar para frente. Jesus nos chamou, Jesus nos tratou, Jesus nos curou, e vamos caminhando. Amados, nada se compara ao que temos em Jesus Cristo. Nada. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou algo para cada um de nós que nenhum e ninguém conseguiu experimentar. Então Deus tem algo especial, irmãos, para nós. O que nós não podemos deixar é que os impropérios da vida, ou que as coisas do tempo, venham nos atrapalhar. Seja o nosso futuro, ao ficar pensando, né? Cantou uma música aí no mundo, que será amanhã? Responda aqui, eu gosto assim. Pertence a Deus. Você é cristão? Nós somos cristãos? Confiamos em Cristo? Então nosso futuro está nas mãos dele. Amém? O nosso presente, e agora, o que vai ser? Como é que eu vou fazer hoje? Como é que vai ser aquilo? Já passaram por isso ou sou eu? Né? Então, amém. Então, como é que vai ser hoje? Já não, Deus às vezes não acontece, Deus faz os milagres, as coisas acontecem, então o presente pertence a Ele também. Continue olhando para Ele, continue caminhando, continue andando. É isso que Jesus nos pede. E o nosso passado ficou para trás. Tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Nós somos novas criaturas. Coloque, irmãos, o grande problema que essas coisas vêm e começam a mover em nossas vidas e causar em nós essa instabilidade em muitos crentes, é porque nós ficamos olhando, tirando Jesus do nosso coração em primeiro lugar, e começamos a olhar para o futuro, achando que Deus deixou de tomar conta do futuro, que Deus deixou de tomar conta do presente, ou que Deus deixou de tomar conta, né, e que não resolveu o nosso passado. Muito pelo contrário, Ele é um Deus de totalidade, e Ele é atemporal.
vive no Kairos. Nós vivemos no Cronos. Ele é atemporal. Ele resolveu o teu passado. Ele resolve o teu presente. Ele resolve o nosso futuro. Quando nós crucificamos a nossa carne, colocamos Ele em primeiro lugar e vivemos para Ele. O Senhor, Ele se compromete com nós, irmãos. Ele se compromete. Ele nos chama de amigos, de filhos, raça eleita, sacerdócio santo. Não é à toa. É porque nele nós somos todas essas coisas. Nele. Então, como a própria palavra diz, no mundo tereis aflições, mas anima o teu coração. Tem bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele é o dono do seu futuro. Ele é o dono do meu futuro, do nosso futuro. Ele é o dono do nosso presente. Ele também é dono do nosso passado. Amém, queridos? Amém? Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que Jesus venha ter sempre a primazia em nossos corações. E que se algo vier roubar, tentar roubar a primazia de Jesus em nossos corações, que venhamos a correr urgentemente aos pés da cruz, aos pés de Cristo, e pedir ajuda. E que Ele vai com certeza te ajudar, assim como Ele ajudou o apóstolo Pedro, assim como Ele ajudou todos os discípulos. Ele está aqui presente hoje para nos ajudar também. Oremos, irmãos. Senhor Deus, toma-nos em Tuas mãos. Senhor, Tu conheces a nossa vida melhor do que nós mesmos, Senhor. Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, do nosso futuro. Tu sabes, Senhor, do nosso presente. O Senhor conhece melhor do que ninguém o nosso passado. Senhor, te pedimos, toma em Tuas mãos todas essas situações. Se porventura, Senhor, em algum momento tiramos o Senhor em primeiro lugar dos nossos corações, te pedimos perdão, Senhor. E te pedimos, ó Deus, toma o Teu lugar por direito, porque é Teu. Senhor, perdoa-nos. Muitas das vezes a nossa petulância de queremos tomar o Teu lugar, através da nossa vontade, através, Senhor, das coisas que ouvimos. Nós te pedimos perdão, Senhor. Toma o primeiro lugar em cada coração de cada um dos meus irmãos que está aqui, de cada um de nós. Toma o primeiro lugar, Senhor, no coração das pessoas que estão assistindo esta mensagem. Meu Deus, que o Senhor, Pai, toque em cada coração, Senhor, mostrando, Senhor, e falando da importância de colocarmos o Senhor em primeiro lugar, da primazia de termos o Senhor como primazia. Como o Senhor fala lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Que nós não devemos ter imagens, não devemos colocar nada em nosso lugar, porque o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor não divide a nossa adoração com ninguém, Pai, nem com nós mesmos. Senhor, perdoa-nos, te pedimos perdão, Senhor. Toma o Teu lugar, como nós cantamos aqui nesta noite, Senhor. Toma o Teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, lugar que Tu conquistaste naquela cruz, lugar que Tu pagaste com o preço de sangue, Senhor. Toma o Teu lugar em nossas vidas, toma o Teu lugar em nossa mente, Senhor. Tu tens a primazia, Senhor Jesus Cristo. Continue operando, Pai, em nossas vidas, operando no meio desta igreja. Toma, Senhor, toma cada um que possa estar fraco na fé, dê forças, ó Deus, e mostra, Senhor, a Tua vontade em nome de Jesus, para que o Teu nome, Senhor, seja dada toda a honra e toda a glória, Pai. Pai, te pedimos também por essa semana, que o Senhor vá nos direcionando, nos iluminando, Pai, nos dando a direção, que em todos os momentos venhamos Te colocar em primeiro lugar, e aonde colocarmos, Senhor, a planta dos pés e a palma das mãos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, e que em tudo o Seu nome seja glorificado, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amados, que Deus os abençoe a todos, uma ótima semana na presença do nosso Senhor, amém? Deus abençoe você em casa também, em nome de Jesus.